Olá, bom dia a todos. Nesta 18ª edição das Oficinas Singulares, convidamos o Vítor Mingacho para conversar connosco. Vou passar aqui a fotografia. O Vítor nasceu em Alcaíns, sempre gostou de utilizar o desenho como meio de expressão ou pensamento. Tem uma licenciatura em arquitetura, um mestrado em management da construção pela Universitat Ramon Llull em Barcelona e atualmente está a desenvolver uma tese de doutoramento em arquitetura e urbanismo em Lisboa, no ISCTE, sobre os territórios de expansão urbana das cidades médias do interior de Portugal no período pós 25 de Abril. O Vítor viveu em Barcelona, viajou bastante, trabalha e vive como arquiteto em Castelo Branco. Bom dia, Vítor. Olá, bom dia. Obrigada por estares aqui connosco e por colaborares com nestas conversas. Vítor, tu dizes que desenhas desde sempre e que o desenho para ti sempre gostaste de utilizar como meio de expressão ou de pensamento. O que é que tu queres dizer com isto? Quer dizer que desde que me lembro de existir desenho, desde que tenho memórias, digamos assim, e que mantive esse hábito de desenhar, ou seja, aquilo que acontece a maior parte das pessoas é que todos nós desenhamos, aos 2, 3 anos começamos a desenhar, se calhar aí até aos 10 anos é uma coisa que faz parte do ensino e depois a partir daí há uma certa desvalorização disso, ou seja, daquilo que é o desenho. Até aos 10 anos faz parte quase diário das nossas vidas. E depois, a partir do 5º ano de escolaridade, passa a ser uma disciplina que está ali e vai desaparecendo. Em regra geral, a não ser que as pessoas manifestem esse interesse de se manter. Tu falas no desenho como forma de expressão e de pensamento, e era aí que eu queria pôr ao fim e ao Sim, ou cabo seja, porque é que fizeste esta afirmação. ou seja, é uma afirmação que tem a ver um pouco, talvez seja a forma de expressão com a qual me sinto mais à vontade e também por razões profissionais o desenho desempenha sempre, é a maneira como nós pensamos na arquitetura, está sempre ligado ao desenho, ou seja, o desenho todos os dias, não serão os desenhos que vou apresentar aqui, mas todos os dias desenho, podem não ser à mão levantada ou perspectivas, mas há todos os dias há um trabalho de desenho e é a maneira como praticamente todos os arquitetos pensam, ou seja, não é escrever, claro. não é... E o desenho está efetivamente associado ao nosso intelecto, quer queiramos, quer não. Agora, diz-me, existem vários arquitetos ligados aos Urban Sketchers. Tu fazes parte do grupo, já te pergunto depois desde quando, mas existe alguma característica particular na abordagem que os arquitetos fazem neste tipo de relação com o desenho no sítio? É assim, há alguma coisa que está lá sempre presente, acho eu, em todos os arquitetos, que é uma certa vontade de representar o espaço. Portanto, isso está lá sempre. Do meu caso pessoal, eu posso dizer que quando comecei isso era mais forte e gradualmente me fui afastando. Ou seja, inicialmente, nos primeiros encontros, no primeiro, tinha algum receio no uso da cor. Receio, ou não é uma questão de receio, mas não fazia muito parte do léxico. Isso é uma coisa que vem um bocado do ensino da arquitetura e, pelo menos em Portugal, da maneira como se ensina o desenho no curso de arquitetura. Gradualmente fui-me afastando disso e fui introduzindo a cor e é uma coisa que cada vez faz mais parte daquilo que é o meu desenho, mas há uma
uma coisa qualquer que fica lá. Mas assim que se calhar posso dizer que é essa parte da perspectiva e da representação do espaço Uhum. que acaba por ficar lá, por mais que uma pessoa tente fugir a isso tudo. Ou Ah, que os urban sketchers nos levem para outras coisas. diz-me, então, Vítor, como é que tu te começaste com isto dos Urban? Um, Assim, eu comecei num encontro aqui em Castelo Branco. Foi a Alexandra que me falou nos Urban Sketchers, a Alexandra Bell, me disse que tinha visto alguma coisa no jornal e que depois havia a filha da Rosário, na altura estava num ateliê de arquitetura em que trabalhava a Alexandra, que depois eu também vinha trabalhar, e pronto, foi esse circuito. Depois calhou, ou seja, isto foi tudo muito rápido, no percurso dessa conversa apareceu um encontro aqui em Castelo Branco, em que foi o Salvador, o Mário, penso eu, e aqui no grupo de Castelo Branco já estava o Carlos Matos, que acho que era o ponto de ligação na altura, que por acaso não foi meu professor, mas tinha sido professor de amigos meus e de pessoas conhecidas, professor de educação visual. E pronto, foi a partir daí que depois a coisa se foi desenvolvendo, comecei a ir a encontros e a coisa foi-se alargando. Portanto, começou a desempenhar cada vez um papel mais importante na tua vida, no não é? meu dia a dia e também me permitiu voltar a este desenho mais solto e mais livre do registro, mais descomprometido Vítor, com o trabalho ou com o que quer que seja. temos aqui um primeiro desenho teu. Queres falar no sítio, naquilo que na forma como tu te lançaste a este espaço? O teu desenho é um desenho de facto muito solto, nota-se um domínio da perspectiva, claro, não é? Evidente. Mas o que mais me salta à vista são alguns contrastes claros que tu fazes nas zonas onde tu introduzes e fazes isso com a cor, normalmente, e a vivacidade da cor, para além da espontaneidade com que tu lanças a tua perspectiva. Portanto, queres falar deste desenho, dos materiais que utilizas? Portanto, este desenho foi numa viagem que fiz com a Alexandra à Índia, foi o primeiro desenho que fiz, ou seja, nós tínhamos chegado às 4 da manhã, uma coisa desse género, dormimos algumas horas e isto foi o primeiro desenho. Quando saímos, fomos a uma praia que era relativamente perto do sítio em que estávamos a dormir e foi o primeiro desenho, estávamos ainda meio baralhados dos horários, etc. Isto foi feito num bar, o bar tinha uma zona coberta exterior e havia pescadores. Então foi um bocado o que surgiu naquele momento. Às vezes escolho o sítio em que me sinto já um bocadinho de uma maneira Em função interessada em do função desenho. E aqui foi um desenho ainda assim meio baralhado com os horários e com ter chegado a um sítio completamente diferente. E foi mais a paisagem, ou seja, tentar captar aquele momento, que é uma praia que no fundo é muito diferente das nossas, ou seja, não é muito diferente das nossas no sentido da areia, etc. Embora haja algumas espécies vegetais diferentes, mas a nível do uso da praia é muito diferente porque há uma mistura de bares, pescadores, ou seja, nós já temos uma realidade em que a coisa é toda mais ordenada e separada. E aquilo era um bar que estava em cima da praia, havia pescadores, havia turistas, havia tudo, uma grande confusão e foi o primeiro registro que fiz. E de facto há essa questão que estavas a falar do claro escuro, que nós estávamos numa zona bastante à sombra, tipo escura, e tentei jogar um bocado com esse contraste entre a sombra do ambiente que estava dentro daquele espaço, que era uma espécie de tenda, e o ambiente fora que estava super luminoso e que era muito contrastado. Depois tinha as cores dos barcos e todo o delício que havia ali naquela zona. Passar aqui à frente. Tu usas normalmente marcadores, já te vi trabalhar muito com a posca, umas poscas muito largas, não era?
Lembro-me em Sim, tempos de... nestes casos, este desenho Estes também é na não. Índia e tem uma abordagem semelhante à do outro. Isto era num restaurante também ao pé da praia. Acabou por ser um registro bastante semelhante, embora o espaço Sim. não fosse igual. Neste caso, aquilo que me acontece muitas vezes é, ou seja, numa viagem, num ponto, pego num material e depois começo a utilizar e utilizo até o fim. Neste caso desta viagem, até por questões práticas, tinha aquelas canetas mais finas, tipo Uniball, e tinha umas canetas de aguarela cheias com duas ou três cores, que lápis de cor. Também por questões práticas, do ponto de vista de levar muita coisa e andar carregado. E acabei por fazer quase os desenhos todos desta viagem neste registro, ou seja, há algumas variações, mas vai tudo bater nisto. Eram as três cores que tinha, que eram um amarelo, um cinzento e depois acho que tinha um azul ou Tinha o um azul e o vermelho. vermelho, não é? E depois havia o lápis de cor para dar ali uns certos apontamentos mais de realce, etc. Aqui estes dois desenhos têm piada porque têm a mesma abordagem. Nunca tinha pensado nisso, que era mais ou menos o mesmo tipo de espaço, embora a praia fosse completamente Sim. diferente. Acabas por separar aqui o interior do exterior a O partir da interior e o janela, não exterior. é? Eu nunca tinha pensado nisso, mas nesta viagem tem vários desenhos. Agora estava a tentar repescar vários desenhos com este registro do interior e exterior. Não sei se era porque o sol era um bocado forte e tínhamos sempre que nos resguardar um bocado para fazer os desenhos, e a própria arquitetura daquelas zonas, há muitos espaços exteriores cobertos de estadia e há sempre essa procura de um sítio mais ou menos confortável para desenhar, para não faltarmos. Tu sempre que viajas levas o caderno contigo, certamente, não é? Sim, praticamente sim. Ou, sobretudo desde que comecei a ir aos encontros de Urban Sketchers, depois passou a ser um hábito. Um hábito. Tu Direto. fazes o desenho da viagem ou vais tirando aqui e acolá alguns Ou seja, às registros? vezes quando é viagens e, sei lá, se for só eu e a Alexandra, como desenhamos os dois, a questão do tempo não é muito grave. Se vão mais pessoas, às vezes Pois o isso. tempo do desenho é um bocadinho mais difícil de gerir, mas por regra faço dois ou três desenhos por dia, mais ou menos. E costuma ser a média. Em viagens de uma semana, duas, mas também não tenho grande preocupação em registar tudo. Às vezes é ver condições para desenhar, o tema ser interessante e não há propriamente uma vontade de fazer um registro muito exaustivo ou muito racional da coisa. Às vezes acabam por surgir temas que agora estava a pensar neste desenho, nesta viagem à Índia, há muito esse tema do interior-exterior. Mas foi uma coisa que só agora é que me percebi. Estarmos a falar Também é nos desenhos. importante também é interessante quando olhamos depois com outro afastamento para aquilo que fizemos, não é? Sim. Esta página aqui já tens uma paleta diferente, parece-me o preto também passa aqui, integra Sim, aqui áreas mais marcadas, não é? Esses altos contrastes que te ajudam a acentuar os sim, volumes, isto, o isto aqui espaço. também foi uma questão quase prática, que era, isto é numa fortaleza, estava sol, estava muito quente e o desenho tinha que ser rápido. E às vezes há coisas, sobretudo quando se está em viagem, há as técnicas que escolho ou abordagens que têm a ver com o tempo e as condições que temos. Aqui estava extremamente calor, estava sol, não havia praticamente sombra, pelo menos do ponto de vista que eu queria desenhar, mas como o sol estava muito intenso, havia estes contrastes e procurei, pronto, ter um registro daquilo que era aquele espaço, que era a pedra da construção era avermelhada, havia o céu e depois havia umas sombras muito fortes e muito vincadas. E isto também entroncando um bocado com aquilo que é o exercício que gostava de propor, e com aquilo que já disse sobre ter-me ido afastando daquilo que era o desenho de arquitetura clássico. Há uma coisa que com o decurso do tempo tenho feito, que é procurar quase
ou seja, que os desenhos sejam um pretexto, mas depois que haja quase um resultado meio abstrato daquilo que são as representações, ou seja, que o desenho não seja só uma representação imediata Uhum. daquilo que estou a ver, mas que haja uma busca quase de uma Tu, coisa tu, meio tu, abstrata. tu nem sempre utilizas a cor, nem sempre utilizas a cor existente no lugar, não é? Sim, sim, raramente. Ou seja, cada vez menos. Houve fases em que sim, mas Pois vais-te comecei a. afastando disso, não é? Mas os teus Sim, desenhos depois acabam por ter uma tinta especial, não é? Uma cor especial. Parece que há ali, em relação à Alexandra, apesar de vocês serem um casal e desenharem os dois juntos, têm registros diferentes, não é? E sim, têm características distintas. Mesmo na paleta, eu julgo que o teu trabalho se depois adquire uma, uma personalidade distinta, até pela paleta que tu utilizas nos teus desenhos. Isso. sim. hum, Ou seja, lá está, a minha relação com a cor foi gradual, não, e sempre me custou um bocado aquela ideia de representar as cores, etc. e E está a fazer fui indo igual, cada não é? vez mais para um registro meio. Ou seja, no fundo é como fazer um desenho a preto e branco, em que nós substituímos a cor por tons de cinzento. Aquilo que eu faço, no fundo, é tenho três ou quatro cores limitadas e tento substituir as cores que estou a ver pelas cores que tenho, de acordo com o peso visual que elas têm, se são quentes, são frias, etc. No fundo, nós podemos fazer sempre esse trabalho mantendo o peso visual daquilo que estamos a ver. Ou seja, comparando é um bocado como fazer um desenho a preto e branco, lá está. Em que o preto são as cores mais escuras, o cinzento até chegar ao branco. E nós vamos arrumando as cores que vemos de acordo com o peso visual. Eu acabo por fazer isso além do preto, com duas ou três cores. Isso acaba por ser uma coisa interessante, porque tu, ao fim e ao cabo, vais mantendo sempre. hum, mantens sempre algumas das relações existentes na realidade, elas passam para o desenho, embora não sejam as mesmas cores, mas as relações existentes entre elas acabam por se, Mantém-se. não é? Acabam Sim, por exato. aqui neste lugar não é interior e exterior, mas estás É, muito focado nos espaços e na diferença de. sim, aqui também é interior exterior. Isto é É, numa varanda mínima, mas era de noite, ou seja, que é parecia-me aquele. uma. Sim, consigo. Sim, sim, sim. Também estás com a vista para. Acabas Aqui do por. lado direito é o interior do bar e do lado esquerdo é a rua que Sim. se via. Pronto, havia Isto, o problema da luz e do desenho noturno, que é sempre uma coisa um bocadinho uma mais, coisa, uma pessoa não Vitor. está habituada. Este caderno é um caderno com que tamanho? Esta panorâmica tem o É quê? duplo, ou seja, são dois A4, é Ok. um É um. caderno A4 encadernado na lombada, na mais curta. Pronto, faz um panorama. Então ainda é bastante grande, não é? Sim, é grande, sim. Ainda é bastante grande esta panorâmica. Isto é um desenho que te demora muito tempo. Ainda ficas. É uns 20 minutos, meia hora por aí. Mais ou menos, penso. Este foi para aí à volta disso. Nunca demoro muito mais do que isso. A Ou partir de seja, uma certa coisa é um altura. desenho final. Se for um desenho final, tratado, etc., é uma coisa, mas neste registro Urban Sketchers, a meia hora é assim Sim, que eu fico num desenho. cá está. Aqui outra panorâmica com o espaço. Recorres muito a esta visão esférica, não é? Sim, aqui Estas. também isto vem um bocado, ou seja, para uma pessoa ter um caderno que no fundo, neste caso, como é mais ao baixo, assemelha-se mais àquilo que nós vemos realmente, ou seja, se mexermos a cabeça de um lado Sim, para o outro, e o próprio formato do caderno acaba por puxar este tipo de perspectiva mais alongada, depois acaba sempre por deformar. Isto também é da mesma viagem, tem o mesmo tema também do interior e do exterior e da zona coberta e descoberta.
em que aquilo que era o plano de sombra acabei por fazer de uma maneira mais difusa e a cinzenta, e depois representei mais o lado de fora. Lá está, aqui subverti um bocado aquilo que era o peso visual, porque me interessava mais representar o que estava lá fora do que o que estava dentro. E nota-se essa acentuação. Acabas por o cinzento que tu remetes também para o interior, não é? Porque também Sim, usas ali o cinzento sobre o vermelho das toalhas das mesas. sim, exato. Que é para dar a sugestão. Pronto, o que me interessava era o que estava fora, mas depois o desenho só desenhando o que estava fora. No fundo, não transmitia bem a ideia do espaço. Ou seja, embora tenha dito e procure uma certa abstração, ao mesmo tempo quero dar uma sensação do que é o espaço, sem ter que o desenhar Claro. até ao fim ou com todos os elementos, ou de uma maneira mais realista, digamos assim. Aqui o registro já se faz com a intensificação do preto e da linha de contorno, não é? É uma coisa, estes Sim. desenhos tu inicias com a linha, com esta linha mais grossa e depois. Este em concreto iniciei com a linha, mas às vezes tento lá estar nessa procura de transmitir um ambiente, se há um ambiente que tem um tipo de cores ou o que seja que me chama a atenção, ou de claro escuro, às vezes o que faço é desenhar, desenhar as manchas, sem grande preocupação, e depois a seguir o que faço a linha, no fim. Neste caso não foi assim, e depois às vezes também subverto um bocado, ou depois no fim vou outra vez com a cor, com o desenho, porque ficou desequilibrado, ou seja, porque quando a pessoa começa com a mancha de cor, às vezes a correspondência não é 100% e depois corrijo a seguir. Como é que tu Portanto, neste consegues caso foi esta. mais clássico. Como é que tu consegues esta visão simplificada, não é? Porque como é que tu vais sintetizando esta informação, não é? Ou seja, eu acho que ajuda duas coisas, talvez. Uma coisa é utilizar, por paradoxal que pareça, uma pessoa utilizar um caderno com um formato um bocadinho maior do que um A5, talvez pela imensidão do papel, obriga-nos a atacar o problema de uma maneira mais sintética. Ou seja, não nos perdermos, ou ter um papel muito pequeno e dizer, temos tempo para preencher isto tudo com os pormenores todos. Ao ser um caderno maior e há sempre a limitação do tempo por algum motivo, uma pessoa diz, ok, isto é muito grande, temos Uhum. que ir com mais calma. Eh, por um lado esse e por outro utilizar um elemento riscador mais grosso. E mesmo essa técnica que tenho de fazer primeiro a mancha também me obriga a isso, ou seja, se uma pessoa faz primeiro uma mancha, um telhado é uma mancha vermelha ou da cor que seja, uma árvore é uma mancha verde e não interessa muito as folhas, etc. E isso obriga-nos a ir simplificando. Essa técnica, às vezes para iniciar essa técnica de simplificação, começar pela mancha, uma composição das grandes manchas de cores que há naquela coisa que queremos representar, facilita e obriga-nos a esse exercício de simplificar e não estar a desenhar talho a talho ou elemento. Obriga-nos a fazer as manchas gerais e depois a seguir vai-se pormenorizando. E ao ter as manchas gerais, quando se vai desenhar as linhas ou o preto, digamos assim, acabamos por ter menos necessidade de desenhar tudo. Claro. Tu aqui estás em Portugal, onde é que se passa? Isto é o pé de Castelo Branco, é uma estação Uma de estação de comboio. comboios. Isto foi num encontro qualquer, acho que foi do património, daquele do Ricardo Património, uma coisa desse género. Já Vitor, não sei exatamente o que foi, mas foi aqui com o grupo de Castelo Branco, tu em que tens, estivemos aqui numa zona perto de Vila Velha de Roda. tens alguma história engraçada que envolva os teus cadernos, os teus desenhos, algum episódio que relembres em particular nessas aventuras? Ao fim e ao cabo, tu já desenhas há muito tempo, não é?
Sim, houve alguns. Há sempre aquela situação de, ou seja, de facilitar o contacto com as pessoas que estão nos sítios, mesmo em situações, ou seja, por exemplo, na Índia, às vezes havia pessoas que vinham ter connosco e falar, entre aspas, que algumas nem não falavam inglês nem francês, ou seja, facilitam muito um contacto mais direto. Por exemplo, também numa viagem que fiz à Jordânia, que aí o contacto com a língua era complicado, e depois ainda havia as questões religiosas, dos véus, etc. Notei que, por exemplo, a questão de desenhar facilita bastante. Tive algumas situações menos agradáveis ou mais complicadas, que foi nesta viagem, na viagem daqueles desenhos iniciais à Índia. Fomos a um sítio que é Hampi, que é uma zona que é património mundial, que tem uma série de templos, um espaço enorme cheio de templos, e alguns deles estão em funcionamento. E num dos templos que estávamos lá sentados a fazer um desenho quando chegámos, e entre haver macacos a tentar tirar o material, porque aquilo estava cheio de animais, macacos, elefantes, etc. A dada altura apareceu um senhor que disse mesmo: não podem desenhar, têm que sair daqui. E foi assim um bocadinho agressivo com a história de querer ver o que estávamos a fazer e que tínhamos que ir falar com não sei quem por causa da autorização, e foi assim uma situação um bocadinho. Mas foi a única vez que tive assim uma situação, ou seja, desagradável, mas depois acaba por ter a sua piada, porque apareceu esse tal segurança quase a impedir-nos, a expulsar-nos do templo porque estávamos a desenhar e não se podia desenhar, supostamente. Mas depois apareceu outra pessoa que disse que estava tudo bem, não houve chatice. De um modo geral, o desenho até desbloqueia das situações, não Assim é? é isso, ou seja, em situações nessa fase na Jordânia, era uma coisa que facilitava às vezes, e nós percebíamos que havia algum, com as questões religiosas, e foi numa altura que ainda havia a história do Daesh e do Estado Islâmico, que as questões religiosas às vezes bloqueavam um bocado o contacto, eh, que o desenho facilitava ali o estabelecimento de diálogos ou de conversa, nem que fosse pela curiosidade do que estávamos a fazer. Esta página, novamente, aqui a luz e a sombra. Isso é uma coisa que é muito tua, tu marcas claramente é muito evidente, não é só uma questão da cor e da simplificação da tua paleta, mas é depois a persistência das sombras no teu trabalho, que para além destas distorções que tu fazes isto. Este aqui é um bar em Barcelona. Isto foi uma das primeiras viagens, se calhar das primeiras que voltei a fazer a desenhar, porque vivi em Barcelona uns tempos e depois regressei, e isto fui com a Alexandra ter com um amigo nosso que ainda vivia lá na altura. Curiosamente, ele também estava a começar com os Urban Sketchers, até fomos com ele desenhar a 2 ou 3 sítios. E ele estava a fazer um workshop com o Lapin, já não sei mais quem, e que também foi uma das alturas em que voltei a usar cor, e este é dos primeiros desenhos em que isso voltou a vida. Essa questão da cor utilizada de uma maneira um bocado diferente. E isto era um bar que nós costumávamos ir, e pronto, como era um espaço muito estreito, muito comprido, a deformação foi uma maneira bonita de Depois marcar, tudo lá, não é? porque isto é um espaço mesmo muito estreito. Aqui. No... Aqui é um bocado aquela história que estava a falar de fazer primeiro as manchas e depois a linha. E isso obriga a tal simplificação. Ou seja, isto era um espaço em Esposende, num daqueles encontros que o Tiago Cruz organiza, e isto era um espaço numa fortaleza junto à praia. E como também era um espaço que tinha, ou seja, isto era uma paisagem que tinha coisas marcantes, que era o facto daquele farol, da casa e aqui deste torreão, mas depois tinha todo, para trás todo um mar de coisas e coisinhas que se viam na praia.
Isto é, casas, edifícios, isto é tudo etc. marcador também, não é? Tu acabas por não usar, Sim, fugir um aqui foi bocado. tudo marcador, que foi essa situação para simplificar aquilo que estava a ver e captar o essencial, acabou por fazer as manchas primeiro, o cinzento, o amarelo, que não era bem manchas de elementos, mas eram manchas de claro escuro, Uhum. do que era o que estava em sombra e do que não estava. E depois a seguir fiz a linha, ou seja, há uma certa. Não está coincidente, não é em muitos sítios aquilo que é a Sim, sombra é com a linha, curioso que há aqui isto tu acabas por sobreposição. fazer aqui com estes materiais aquilo que é possível, que se faz normalmente também com algumas abordagens com a aguarela, não é? Que é a linha marca os espaços e as superfícies e depois a linha não, a mancha e depois a linha vai por cima e É, não aprisiona as formas, não é? sim, exato. E isso é interessante vê-lo através de outros materiais, nomeadamente Sim, no é um bocado a marcador. mesma técnica. Sim. E depois aqui, aquilo que fiz é o roxo e o azul foram postos no fim, só para corrigir algum equilíbrio geral do desenho. Ou seja, foi primeiro o cinza e o amarelo, a linha, e depois o roxo e o azul para dar o. Ou seja, quando uma pessoa faz isto, depois o resultado final às vezes fica desequilibrado ou há qualquer coisa que falta de marcar e acaba por fazer com outro material ainda para ficar mais patente essa sobreposição, para ser mais legível Uhum, uhum. o método de E fazer o desenho. cria ali também ligações entre alguns dos planos. Isto também é um desenho desposendo, ou seja, isto é mais uma coisa que também tem piada, que é, ou seja, às vezes uma pessoa tem temas fetiches ou coisas que se sente mais à vontade. E nestes encontros, na altura que nós fomos lá, havia uma feira daquelas medievais, que seria se calhar o último sítio em que eu iria desenhar, ou sequer isso. Uhum. Mas como aquilo tinha o apoio da Câmara Municipal, eles pediram para irmos lá desenhar. Eu não sei se estavas neste encontro ou não. Não sei se foi neste, se foi noutro. E a dada altura, estivemos lá uma tarde, e pronto, era um sítio assim um bocado estranho para desenhar, pelo menos para mim. Mas acabou por ser interessante porque acabou por me obrigar a desenhar uma coisa que já não tinha grande interesse, para mim, pelo menos. E no fundo acabei por explorar técnicas para tentar transmitir o ambiente. Também é um ambiente cheio de coisas, e tendas, e bandeiras, etc. Depois havia uma simulação, aquilo era feira medieval, mas depois tinha coisas romanas, era assim uma grande misturada. E acabei por estar lá 2 ou 3 horas e fui desenhando coisas que iam acontecendo aqui. Era uma espécie de desfile romano, e umas tendas e umas bandeiras. E foi uma maneira de expressar um bocado o ambiente que se vivia ali. Lá está sem desenhar tanto, até porque aquilo estava sempre a mudar. Havia pessoas que iam para um lado, outras para o outro, montavam e desmontavam coisas. E foi isso. Mais uma vez foi a questão da 2 ou 3 cores e a linha. Aqui neste caso fiz primeiro a linha e depois a cor compôs a coisa. Aqui afastas-te mais da cena, não é? Também havia mais coisas a acontecer. Hum, Sim, é um bocado também essa coisa de escolher o o que ponto de apetece. vista, não é? Aqui escolhes, sim, tens já uma perspectiva mais aérea do espaço, ou pelo menos estás mais elevado Sim. e percebemos a tua posição. Hum, Castelo de Vide. Castelo de Vide. Hum, Tu em Castelo de Vide, Castelo, é um sítio particular e cheio de pormenores e de contrastes. Tu desenhaste muitas coisas. Qual é a tua. Quando tu chegas a um sítio e imagina que chegas a um sítio e não o conheces e primeiro visitas ou à medida que vais sendo surpreendido com pormenores, aspectos que te saltam mais à vista, é que tu paras e vais desenhando? Ou como é que tu Mas geres como é que tu geres essa aqui neste caso em específico é uma coisa, como era um encontro, e foram 2 dias, pronto, há mais aquela coisa na procura, não de andar à procura, digamos assim.
ir aqui a este sítio, fui especificamente no segundo dia, porque sabia que existia, mas não tinha passado lá no primeiro dia, fui lá especificamente Voltaste desenhar lá, não é? este espaço. Pronto, é um dos espaços emblemáticos de Castelo de Vide e apetecia-me desenhar este espaço. Ou seja, há uma dinâmica que é a dos encontros. Uma pessoa está ali só para fazer aquilo e isso dá uma. Normalmente ando ali um bocado às voltas e vou escolhendo sítios. É pouco habitual escolher um sítio tipo este, ou seja, que é o sítio, aquela imagem que uma pessoa tem na cabeça de Castelo de Vide, é a vista de Castelo de Vide de longe e é esta foto. É mais ou menos pronto, o postal, digamos assim. É muito raro eu escolher os postais para fazer o desenho. É uma coisa que às vezes surge um sítio e desenho. Muitas vezes quase viro costas ao sítio que é a vista típica e faço uma vista de outra coisa qualquer. Mas aqui nos encontros às vezes acaba por acontecer fazer esta coisa mais postal, digamos assim, mas também faço o resto. Agora quando é no dia a dia que estou a fazer outra coisa, ou uma viagem que não é só para desenhar, ou dia a dia e não me apetece desenhar porque estou à espera de alguém ou porque tenho ali um tempo morto, a escolha dos sítios às vezes é mais aleatória e se calhar esta minha procura de um lado mais abstrato, menos realista também tem a ver um bocado com isso. Como uma pessoa às vezes desenha no dia a dia, desenha coisas que não são propriamente, não foram muito escolhidas ou muito pensadas. Esta vontade de fazer uma coisa um bocado mais abstrata é uma maneira de brincar com o tema que estou a representar e também de me divertir ou procurar outras E coisas também que estão naquilo que estou a representar que não são a realidade, no sentido acaba por ser também uma forma de desafiares a fazer de outra maneira, não é? Que nem sempre é Sim, o mais imediato é aquilo que ali está, não é? sim. Às vezes é porque estou sentado naquele café à espera ou ou seja, tenho que estar naquele sítio X meia hora, uma hora e aproveito para desenhar. Então, isso é mais. Esta técnica, no fundo, que fui desenvolvendo, acho que também tem a ver com isso. Ou seja, às vezes os temas não são propriamente muito apelativos e é uma maneira de me desafiar ou Sim. de me divertir um bocado E de com gostares coisas. do desenho também. Hum, aqui tu estás também sempre neste teu universo perspético. Ao contrário do outro desenho, tu aqui posicionas-te de modo a percebermos a escala dos objetos e do aqueduto que está lá em cima, não é? Ou do viaduto. Diz-me uma coisa, Vítor, como é que decides isto? Nos teus desenhos nós encontramos, é fácil perceber, fácil entre aspas, mas é fácil perceber-te sempre no desenho, não é? Tu estás sempre no desenho, ou pelo menos conseguimos Sim, o sítio em entender. que eu estou. Desculpa. Consegue-se perceber a minha A localização. tua localização, não é? Tu levas muito tempo a perceber qual é o, Sim, o não leva assim muito tempo, por causa há dois ou três truques, que se calhar têm a ver com ter tido geometria descritiva há muitos sim, anos, que é uma pessoa dominar, mais, ou seja, conseguir perceber quais são as técnicas de ponto de fuga, digamos assim, como é que vão resultar no papel. Normalmente começo do sítio mais afastado, ou seja, neste caso, como queria pôr isto é na LX Factory e aquilo o viaduto é parte de viaduto da Ponte 25 de Abril, como queria que aquilo aparecesse e se visse o contraste de escalas, comecei a desenhar o sítio mais afastado, ou seja, do sítio mais ou menos no meio do desenho, que é onde nasce a perspectiva, onde fui, digamos assim. Depois vou aumentando e vou desenhando para trás. E depois, às vezes, para caber no desenho ou criar mais tensão, forma um bocadinho a perspectiva. Eu fujo, regra geral, de perspectivas muito diferentes. Ou seja, aquela coisa de sim. desenhar quase em duas dimensões é uma coisa que eu fujo sempre. Por exemplo, se é um espaço interior, um café, normalmente sento-me numa esquina do café para ter uma perspectiva, Para não ser frontal, não é? a não ser aquela coisa frontal, que isso é Sim, uma sim. coisa.
Não sei se é porque faço isso todos os dias, E quando isso é faço característico arquitetura. nas tuas perspectivas, porque de facto o te colocas sempre numa fase, é oblíqua, mas nem sempre, depois tem uma mistura dessa oblíqua com a esférica, fazes aí umas brincadeiras com ela Sim, que mas o truque é sempre esse, é ir para uma esquina e desenhar em diagonal em relação ao espaço. Aqui foi isso, ou seja, isto é um espaço exterior, mas a técnica foi essa, estava numa das esquinas em relação ao espaço exterior. sempre com É uma uma espécie paleta muito reduzida, não é? Tu não estás aqui com propriamente a colorir, a mimetizar as superfícies e, isso resulta muito pela escolha destes materiais, não é? Tu, sim, ou como é seja, que houve tu uma fase que chegas a estes materiais? Experimentaste muito? Foste certo? sim, Deixaste? eu Sim, tive uma fase em que comecei com caneta, que é aquela coisa com que uma pessoa vem, não é? Também a coisa mais imediata e fácil. Depois passei para a aguarela, num registro mais mimetismo da realidade e de tentar ir a cores aproximadas. E depois comecei a experimentar de canetas de pincel. Este caso aqui, isto é Poscas. Depois comecei a ir cada vez para materiais mais grossos, a explorar esse lado. Apetecia-me explorar isso e explorar uma certa gestualidade que achava que o registro dos Urban Sketchers no A5, que era muito difícil de ter uma certa expressividade e gestualidade. Ou seja, o gesto largo do desenho era uma coisa que sempre me fascinou e que num caderno A5 era muito difícil de fazer. E percebi que não era utilizando uma caneta muito fina que ia conseguir isso. Comecei a perceber que quanto mais grosso fosse o material, mais era obrigado a ter um gesto largo e sem grandes detalhes. E fui indo por aí, ou seja, fui explorando materiais cada vez menos clássicos, digamos assim, ou que vinham tipo, por exemplo, as poscas vêm da street art e desse tipo de registros. sim, sim. E gostava desse contraste entre um caderno relativamente reduzido para aquilo que é uma posca, ou seja, esta aqui não é das mais grossas, mas às vezes uso aquelas que têm 6 ou 7 milímetros, ou seja, mesmo no A3 é uma coisa bastante grossa e tentar procurar esse contraste e também explorar dentro desses materiais mais grossos a possibilidade de fazer linhas grossas e finas, que permitem sempre, ou seja, um material grosso, seja um pincel ou uma Sim, posca, há maneiras de utilizar e de inclinar a caneta de modo a conseguir que permite ou uma fazer. mancha ou uma linha muito fina. Isso foi uma coisa gradual e comecei a achar piada essa história de utilizar materiais menos pronto, convencionais, no sentido de usar um caderno. Sim. Aqui, Este, sim. este de cima foi em Posca, também estava calor, isto tem Castelo Novo aqui, é perto de Castelo Branco. Pronto, e também foi utilizada a Posca aí na zona da Torre até então, como estava muito calor nesse dia, as poscas têm que se carregar para sair a tinta e saiu, como estava calor, então não tinha, quando carreguei a tinta estava muito líquida e saiu aqui. Há ali um ponto que é, no fundo é um borrão que saiu da Posca. Que isso também é uma coisa que acho piada, que às vezes é esse lado meio acidental, depois uma pessoa passa a dominar como é que o material se comporta, de explorar esses acidentes de manchas ou de borrões que a tinta possa fazer, ou a caneta em específico. Isto também foi um desenho relativamente rápido, foi mais para dar uma ideia geral de isto é num ponto alto, tem um castelo e tem aquela torre, isso para dar uma ideia das casas até lá abaixo e depois um bocado da Aqui paisagem. quase que parece que estás numa janela também. Está embora, mas parece Sim, quase. Não aparece sei. aqui lateralmente, É, apercebi um bocado da outra torre que está sim. atrás de mim. A captação da sombra e da luz aqui é evidente. Essa tua.
Pelo menos é o que parece, não é? Quando tu organizas isso na paisagem. Sim, isso foi uma maneira que também encontrei. Isto é uma paisagem de montanha que tem muitas árvores e muita coisa. Foi uma maneira que encontrei de transmitir um bocado a mistura, sem ter que desenhar as coisas todas, nem dava para desenhar porque já eram coisas muito afastadas, de transmitir um bocado a vibração das cores na paisagem, sem ter que desenhar até ao fim. Ou seja, só desenhei este primeiro plano mais detalhado, que é mesmo de Castelo Novo, eram casas relativamente próximas. E depois o resto já é tudo muito de mancha e uns pontinhos e claros escuros só para dar uma ideia do que está ali. A questão da luz também vem um bocado da luz que nós temos, que é muito contrastada no geral. Nesse aspecto é uma coisa que tem a ver com a luz portuguesa, digamos Sim, assim. sim, Porque sim, sim. noutras zonas é mais difícil de fazer este alto contraste, propriamente para nós, que de facto aquilo que nós vemos é essa luz muito, muito forte. Este interior, estás. Queres falar desta página? Cá está, estás sempre nos teus jogos de. A representação da figura também acontece no teu desenho e ela ajuda também a dar escala às coisas, não é? Mas normalmente tu, Não, tu não vou fugir, não é bem fugindo, mas não é bem, ou seja, o retrato ou a figura humana sozinha não é uma coisa que faça. Já fiz desenho de modelo e coisas desse género, mas não é propriamente aquilo que tu que fazes, não faço é? mais. É aquilo que eu acho piada, sobretudo em espaços interiores, que é este caso, que é tentar desenhar, ou seja, um espaço com as coisas que estão lá e as pessoas, para transmitir uma escala e um ambiente geral. Isso é talvez a coisa que é mais difícil, ou seja, quando tive aulas de desenho, normalmente começávamos com um objeto à escala da mão, depois íamos para a escala do corpo e vai-se ampliando. Sim, por aí à frente, não é? Depois há o desenho de exterior, digamos, de perspectiva exterior, e a coisa que acho que é mais difícil para toda a gente, no fundo, é tipo desenhar um espaço interior com todos os elementos, ou seja, com a perspectiva, com o espaço geral, ou seja, do ponto de vista arquitetónico, configurar o espaço, depois as coisas que estão lá dentro e as pessoas que estão lá dentro. Isso foi uma coisa que, pronto, fui procurando fazer e que também foi uma espécie de desafio que me pus, que era tentar desenhar um espaço com todos os elementos que estão lá dentro, sem andar ao. E porque no fundo é mais fácil desenhar uma perspectiva exterior, uma pessoa põe, as coisas estão mais longe e é mais fácil de fazer. Um espaço interior é sempre mais complexo. Neste caso também, lá está, foi um desenho que foi feito naquele sítio, não é um sítio particularmente que me propusesse desenhar ou não. Neste caso até foi curioso que isto era um espaço que havia em Lisboa, acho que já fechou, que era o Espaço Barcelona, e por estarmos a fazer este desenho, e temos falado com os donos, depois dissemos que tínhamos vivido em Barcelona e fizemos lá uma exposição de desenhos nossos feitos em Lisboa e em Barcelona, no Museu de Alexandre, em que acabámos por fazer uma exposição em que punhamos sempre desenhos de sítios que nos pareciam semelhantes em Lisboa e Barcelona aos pares. Pronto, este desenho acaba por ter essa história por trás, pelo pretexto de estar a fazer o desenho, depois acabou por surgir isso. Neste caso, lá está, falando naquilo, no fundo é mais fácil fazer este desenho de exterior, embora seja complexo, do que propriamente um espaço interior. Isto é aqui em Castelo Branco, ali na zona central. Tem um edifício que é este que está aqui a meio, que é muito típico, é daqueles edifícios em punha, muito estreitinhos, chamam-lhe ferro de passar, e é uma das zonas mais centrais, ali ao fundo do tribunal. E também são edifícios mais ou menos complexos, e aqui foi um grau de simplificação bastante forte, ou seja, em que de repente o tribunal são 3 riscos e umas bolinhas a fazer de janela. Mas lá está, é tal coisa de explorar uma caneta mais grossa, não dá para fazer os pormenores, é
a pessoa acaba por encontrar meios de representar a mesma coisa, ou transmitir a mesma ideia sem ter que estar a desenhar tudo. Mesmo o edifício que está aqui central tem imensos detalhes, é daqueles edifícios do século XIX, início do século XX, cheios de pormenores que aqui tiveram que desaparecer, mas tem que se perceber que é o edifício. E é um bocado isso. Tens aqui tu tens fazes normalmente uma utilização, eu julgo que em todos os teus desenhos tu utilizas amarelo. Sim, isso é capaz de ser constante. Pronto. Foi uma cor que comecei a utilizar para fazer luz, ou seja, para não ser só o branco. Mas já não é só isso, pois não, eu acho que tu gostas do amarelo. Gosto, e agora às vezes já meto o amarelo de qualquer das maneiras. Faz parte, não é? Aquele, vendo os desenhos todos, sim, percebe-se que há aqui essa relação com a luz, mas depois também se percebe que há cores que tu vais deixando de cair em algumas situações, mas ele está lá sempre. Está lá sempre. O que lhe dá, lá está, quando eu dizia no início que há coisas na cor e na tua paleta que fazem, para além do desenho, da qualidade gráfica e da escrita que tu fazes, que tu tens, há coisas na tua paleta que associamos à tua pessoa, percebes? Portanto, os desenhos têm aquela matriz, nunca se sabe qual vai ser a abordagem seguinte, mas há características que se mantêm e isso é interessante. Sim, o amarelo é capaz de ser a mais constante, mesmo quando fazia cores, quando desenhava alguns desenhos que têm de aguarela com cores mais miméticas, o amarelo aparecia já ali sempre um bocado como tema quase dominante da cor, ou de representação da cor. Acaba por agarrar o desenho, não é? Neste caso, é o amarelo que agarra o desenho, ou pelo menos faz puxar para a frente aquilo que queres marcar do plano de fundo. Vítor, nós temos aqui uma proposta de exercício que tu vais propor aqui e este é o desenho que tu escolheste que melhor ilustra aquilo que tu nos queres propor, não é? Este desenho já é um desenho onde tu vais colocando várias camadas, não é? Claramente, aqui parece que foram feitos em tempos diferentes, não sei se foi, se não. Gostaria que falasses do desenho e depois então apresentasses o exercício. Este desenho foi feito no mesmo dia daqueles da estação de comboios, também foi no mesmo encontro. Isto é o centro da vila, que é Cernadas de Roda, a vila terá a estação. Isto também foi feito, estava a tomar um café, uma coisa qualquer, uma esplanada, e lá está, era daqueles temas que também não tinha assim nada particularmente central, digamos assim, não era nenhum edifício emblemático, num espaço particularmente relevante, e em que aquilo que explorei, aquilo que já estava a falar, que é essa busca de uma certa abstração, e da redução da paleta, ou seja, aqui ainda a redução da paleta tenho duas cores, tenho lá três com o branco, ou seja, que também acaba por fazer parte dessa composição, e depois tenho o preto, que foi a linha. Neste desenho eu acabei por fazer primeiro as sombras, que naquela situação particular havia sombras bastante fortes, porque estava sol, aquele sol bastante marcado, em que havia zonas claramente à sombra e claramente com luz. E havia, naquele caso particular, muitas barras amarelas a marcar as portas, os sulcos, etc. Eram as coisas mais marcantes. Depois havia os cabos, normalmente assim mais fora. Tens ali, acho interessante esta despreocupação com o desacerto quase serigráfico, não é?
do amarelo e do cinzento, que era aquilo que tu dizias, não te preocupas quando as coisas não ficam. Não ficam. Não E é? neste aqui isso é muito claro, ou seja, fiz primeiro as manchas cinzentas, algumas ficaram no sítio mais ou menos, depois quando fiz a linha, havia as manchas amarelas que também ficaram mais ou menos por ali. A sequência foi esta: primeiro a mancha cinzenta, depois as amarelas a marcar o vão e aqui estas molduras, etc., que eram bastante fortes naquele elemento, e depois foi desenhar aquilo que estava a ver, mas também sem grande preocupação. Comecei pelo fundo ou pelo primeiro plano e fui fazendo sem preocupação de também ser fiel àquilo que já tinha representado antes. Como isso que estavas a dizer com a serigrafia. Fiz a primeira camada, a segunda, mas com exercícios quase autónomos, digamos assim, sem ligação. Na verdade, nós conseguimos repor a cena e a expressão é aquela que tu procuras, não é? Que acaba por. Não deixa de ser interessante essa, essa liberdade que tu te dás a ti próprio na construção destas cenas. Então, e o que é que tu propões que nós façamos? Ou seja, o exercício passaria exatamente por isso. Ou seja, era, ponto um, ter um desenho, um sítio em que um suporte no mínimo de A3. Portanto, o caderno ou não, isso depois depende um bocado se tiverem um caderno desse tamanho ou não. Um caderno maior. Terem material que é uma caneta Posca preta ou uma caneta pincel, um pouco mais fino, mas não demasiado fino, ou seja, uma Posca de 2,5 mm máximo, mínimo, digo. Se for mais grosso e se sentirem confortáveis com isso, estão à vontade. E depois um elemento qualquer ou seja, pode ser neste caso aqui são marcadores mais grossos, tipo Posca, com duas cores, duas ou três cores no máximo. Também podem ser canetas de pincel cheias com ecoline diluído. Normalmente eu diluo um bocado, porque se for pura é demasiado forte. Ou seja, normalmente um terço de tinta, dois terços de água, com duas ou três cores, de preferência primárias. O exercício é um pouco o que está aqui, ou seja, encontrar um tema qualquer. Isso é um bocado mais livre, sem grande preocupação que nem lá está que seja um postal. Isso também facilita às vezes não haver o peso de haver uma imagética muito formada, ou seja, quando estamos a desenhar a Torre de Belém ou Jerónimo, já vimos 50 mil desenhos daquele elemento, e isso faz-nos às vezes não estar a ver o que estamos a desenhar ou não ter uma certa liberdade. Portanto, há esse peso para trás. Por isso sugeria que fosse um tema banal, digamos assim, um sítio sem grande construção de imagem, e fazer essa abordagem por camadas, ou seja, fazer primeiro a mancha com as duas ou três cores, e depois a linha no fim, e não haver grandes preocupações, que as coisas coincidam e também que aconteçam coisas. Por exemplo, eu estava a lembrar deste desenho, quando o fiz apareceu este carro que não estava quando eu comecei a fazer, e depois ele acabou por aparecer no desenho. Quase que fica transparente, não é? E quase que fica transparente, e isso depois obrigou-me, não, mas levou-me, por exemplo, este sinal que está aqui de perfil, que corta o desenho em dois, que eu não o estava a representar, depois acabei por representar porque estava o carro e achei, já que não estou aqui a iluminar certas coisas, mantido. E lá está, depois no fim, é aquilo que eu às vezes faço, que é uma espécie de batota, quando há este desacerto, às vezes há certos desequilíbrios que se criam no desenho, pode-se voltar às cores para dar ali dois ou três apontamentos para cozer o desenho ou para corrigir coisas de composição, etc. Já de um ponto de vista, já quando eu digo abstrato é nesse sentido. Há coisas que já a sombra pode não ter bem a ver com a realidade, ou aquela mancha não ter, mas que do ponto de vista da composição do desenho, daquilo que é o desenho, Ajuda a ver, não é? ajuda a ver. Há sempre esse lado que é um tratamento mais gráfico, mais abstrato, lá está, de que o desenho faça sentido, e também uma composição forte do ponto de vista de equilíbrios, etc. Quando falo desse lado abstrato, é um bocado isso de não ficar preso à realidade, ou à suposta realidade daquilo que queremos representar, mas
termos essa liberdade de compor a composição, passa a expressão, sem grandes problemas. Vítor, ah, nós estamos a chegar ao fim, isto parece a pontualidade britânica, estamos praticamente a chegar ao fim. Eu aproveito para agradecer este bocadinho e a tua partilha e este desafio. E vou despedir-me e já sabes, quando vieres aos Açores diz alguma coisa, porque havemos de ir desenhar contigo. Se não for o grupo Urban Sketches dos Açores, serei eu também, com muito gosto. Até à próxima, obrigado, e peço que tu não desligues. Ok, obrigado também pelo convite. Se vieres a Castelo Branco, algum sítio, eu digo ou em alguma Lisboa, coisa. Obrigada, Vítor. Até obrigado. à próxima. Até à próxima.